E aí, pessoas, tudo certo? Eu sou Melissa Bahia, tenho 42 anos, sou uma soteropolitana, filha de Paulo Roberto dos Santos Bahia e Rosemary Scher Bahia. Resido em Canoas, Rio Grande do Sul, desde 2012, então lá se vão aí 8 anos. Eu sou pessoa cega, sem nenhum resíduo visual, e eu perdi a visão aos 15 anos. E como foi que isso aconteceu? Eu nasci com síndrome de Marfan, né? E em decorrência dessa síndrome, eu tenho glaucoma. E aí, desde que nasci, meus pais já identificaram, né, questões visuais e nós fomos tratando ao longo do tempo, né, ao longo dos meus 15 anos de vida. E aos 15 anos, de fato, eu perdi a visão, né? Eu tenho convicção de que todo o aporte emocional, médico, familiar que eu pude ter, eu tive. Mas o resultado foi que, aos 15 anos, eu perdi a visão. E aí foi um momento assim de grande transformação na minha vida, né? Um momento que eu depois ou até mesmo simultaneamente de juntar os caquinhos de toda essa mudança, eu me perguntei: seguir ou parar? Né? O que é que eu vou fazer agora? Me vendo na condição de adolescente, com 15 anos, vivendo todo o turbilhão de adolescência e na condição de pessoa cega, que até então eu não tinha absolutamente nenhuma noção do que era ser uma pessoa cega. Bom, eu fiz terapia, eu acho que todos ao meu redor, em boa medida, precisou de um tempo para elaborar isso e que Sara ainda precisa, né? Até eu acho que eu elaboro isso até hoje. Mas eu decidi por seguir, eu decidi que eu não ia parar a vida. E naquele momento eu cursava a oitava série do ensino médio, ainda era ensino médio, né? Numa escola regular, privada, da cidade de Salvador, Bahia. E naquele ano de 93, eu saí da escola porque eu acabei entendendo junto com minha família que eu precisaria me refazer minimamente dessa situação, né? Que a gente chamou, eu mesmo chamei de baque, na verdade. E aí, em 94, eu volto para a escola, para a mesma escola que eu estudava, né? A tão querida Escola Teresa de Lisieux, que me acolheu naquele momento em busca de como fazer a partir de então como uma aluna na condição de pessoa cega. E aí fomos aprender todos juntos. Eu, meus pais, meus irmãos, os amigos e a escola, né? Os colegas de escola. E nessa escola eu tive todo um apoio e lá segui até concluir o terceiro ano do ensino médio. E decidi que, naquela época, eu terminei o segundo grau em 97. E decidi que eu queria fazer psicologia. Na época, eu dizia que eu queria fazer psicologia. E aí fiz vestibular, não passei para psicologia e passei para ciências sociais. E aí eu me perguntei, né? Eu vou fazer ciências sociais ou eu não vou entrar na faculdade agora, vou fazer cursinho e vou tentar psicologia. E mais uma vez eu decidi por entrar na universidade. E entrei na universidade, na Unifax, na Universidade de Salvador, e fui fazer ciências sociais. No meio do curso, de novo me confrontei, né? Vou fazer psicologia, vou seguir no curso. E decidi por seguir no curso. Porque eu estava gostando, eu me identifiquei e eu vi possibilidades. E uma das minhas grandes inquietações naquele momento era de como seria a minha inserção profissional. Isso foi algo que me motivou muito. E aí nasceu talvez a primeira certeza profissional da minha vida, que eu disse para mim mesma que eu queria trabalhar influenciando e ensinando e aprendendo e dividindo com as empresas, com as escolas, enfim, com as organizações em geral, né? Naquela época eu dizia que eu queria ganhar Salvador, ganhar Bahia, ganhar Brasil, quiçá o mundo nessa empreitada
de trabalhar com as pessoas, o que era a empregabilidade das pessoas com deficiência. Muito preocupada, primeiramente, com a minha inserção, né? E depois vislumbrei um tema e uma área de atuação que, para mim, me fazia brilhar os olhos, na verdade. E fui, né? Com essa tomada, essa decisão, eu resolvi seguir. E aí, eu terminei a universidade, né? Diante dessa decisão, toda a minha toda a oportunidade que eu tinha de um trabalho com tema livre, lá fui eu estudar empregabilidade de pessoas com deficiência. Na época, isso já era aí 98, eu entrei no meu primeiro ano de universidade, foi em 98. Eu ainda muita escassez de bibliografia, de referência, né? Eu fui uma pessoa, de fato, que até os 15 anos eu tinha zero contato com outras pessoas com deficiência. Então, tudo isso foi construído a partir daí, a partir desse meu retorno para a escola, da minha entrada na universidade, e lá fui eu. Quando eu acabei a universidade, eu de novo me confrontei, né? Vou voltar para a psicologia. A psicologia sempre me beliscava, sempre me mordia. Uma outra coisa que me mordia também era o dilema do concurso público, né? Vou estudar para concurso público ou vou seguir no meu sonho da consultoria? E aí, mais uma vez, o sonho da consultoria me venceu. E lá fui eu empreitar, né, na verdade, no sonho da consultoria. E também decidi que, mais uma vez, eu não iria para a psicologia. Eu iria seguir numa especialização, num mestrado, aprofundando o tema da empregabilidade de pessoas com deficiência. Terminei a universidade em 2001. Em 2002, eu entrei para a minha primeira especialização na área de recursos humanos, ainda em Salvador, porque eu entendia que se eu queria trabalhar com empregabilidade de pessoas com deficiência, eu precisaria me aprofundar no mundo dos recursos humanos. E lá fui eu. Entrei na especialização, mais um ano de estudos, até então, com 2 experiências práticas de estágio, nada a ver com o tema da empregabilidade, né? Um primeiro estágio dentro da própria universidade na área de educação ambiental e um segundo estágio na empresa de limpeza urbana da cidade de Salvador, na área de coleta seletiva. Então, não tinha, a princípio, nada a ver com a questão da empregabilidade de pessoas com deficiência. Claro, salvo a minha inserção, né? Que de uma forma começar ali naquele momento. E lá em 2002, na minha primeira especialização, eu tive a felicidade de ter como professor Carlos Pessoa dos Santos, que na época era presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Bahia. E ele foi meu professor nessa pós, e ao final da aula, eu cheguei até a ele e falei: professor, eu sou Melissa, me apresentei, eu tenho essa vontade de trabalhar com esse tema e queria me voluntariar a entrar na BRH, porque eu identifiquei que naquele momento seria uma porta de entrada para mim, nesse mundo dos recursos humanos, de ganhar network, de ganhar prática, enfim, foi o caminho que eu resolvi trilhar. E prontamente, Pessoa me abriu as portas da BRH na condição de diretora de responsabilidade social. Então, lá foi Melissa, né? Viver um mundo que até então também era muito distante da minha realidade. E fui, né, conviver com monstros dos recursos humanos na capital baiana e em outras cidades do Brasil também. Na BRH eu fiquei por 7 anos, onde eu tive a oportunidade enormes, assim, oportunidades gigantes de conhecer pessoas interessantíssimas, de aprender muito. E meu dilema profissional continuava, né? Durante esse período, eu tive a oportunidade, sim, de começar a desenvolver meu trabalho como consultora, ainda muito num caráter voluntário, e segui estudando. Em 2003, eu fiquei sabendo de um programa que se iniciava na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Administração, um programa de formação de gestores sociais.
E aí isso me chamou bastante atenção. Nesse momento eu já estava bem entre aspas, não. Eu já estava desiludida sobre essa questão da inserção profissional de pessoas com deficiência, mas eu resolvi encarar, né? Porque eu pensei que uma formação na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, num caráter totalmente inovador, ia ser interessante para mim. Ia, de novo, me dar uma outra bagagem intelectual e de conhecimento, de networking, de relacionamento, de amadurecimento pessoal e profissional. Então, lá fui eu e me inscrevi, né? Era a abertura desse programa e eu tive a felicidade de integrar a primeira turma desse programa. Então, eu fiz parte da especialização em desenvolvimento e gestão social e depois eu entrei na primeira turma do mestrado em desenvolvimento e gestão social deste programa aí, do programa lá da Universidade Federal da Bahia. Então, assim, academicamente foram oportunidades muito interessantes para mim. Eu consegui um amadurecimento intelectual e pessoal e profissional muito grande. Eu, de fato, eu consegui colocar em prática o meu sonho de ser consultora. Esse período todo aí existiram muitos meandros, muitos detalhes que eu me comprometo em dividir com vocês numa outra oportunidade para esse vídeo não ficar gigante. Então, eu quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal, assinar o sininho das notificações, porque nesse espaço eu vou compartilhar meu conhecimento, minha experiência e minha trajetória acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência, relações humanas e desenvolvimento pessoal. Te espero no próximo vídeo. Valeu!